À medida que o filme começa, somos apresentados a Joe, um cidadão idoso que tem um compromisso no banco de poupança de Williamsburg com Chuck, o gerente do banco. De acordo com Chuck, Joe está em inadimplência e tem que hipotecar sua casa em breve. Como Joe divide sua casa com sua filha e neta, ele não pode aceitar isso. De repente, alguns bandidos invadem o banco e começam a roubar. De maneira muito calma, os ladrões dizem a todos no banco que deitem no chão e fiquem quietos. Agora, Chuck faz alguns barulhos que chamam a atenção do líder do bando. Ele entra na sala, onde Chuck e Joe estão, e acalma Joe. Ele se compadece de Joe depois de saber sobre as atuais dificuldades financeiras de Joe, que foram trazidas pelo banco. Joe nota que o líder do bando tem uma tatuagem de guerreiro mongol no pescoço. Poucos segundos depois, os ladrões rapidamente fogem com sacos de dinheiro. Na cena seguinte, vemos que Joe é convocado à delegacia. Ele revela ao agente do FBI, Hamer, sobre a tatuagem que viu no pescoço do ladrão. Joe então sugere que Hamer rastreie o ladrão pelo banco pela tatuagem e diga a ele para assistir um programa de TV sobre crimes chamado Law and Order. No entanto, Hamer explica a ele que resolver um crime leva muito mais tempo do que um programa de TV de 1 hora. Mais tarde, Joe é acompanhado em casa por sua família. À medida que Joe conta à sua neta sobre o roubo do banco, ela fica intrigada e acha que é muito legal estar no meio de um assalto. No entanto, sua mãe logo interrompe, pois ela acha que não há nada legal nisso. No dia seguinte, ele se reúne com seus 2 amigos de toda a vida, Albert e Willie, que logo ficam sabendo do roubo do banco também por um jornal. Albert supõe que ninguém se machuca, exceto a companhia de seguros após o roubo do banco, e que eles nunca encontrarão o bando. Com um tom intrigado, Joe descreve a cena a seus amigos dizendo que as ações dos ladrões foram muito rápidas e habilidosas. Mais tarde, Willie mostra a Joe um envelope de dívida de pensão que todos os 3 receberam de sua empresa, Aço Wexler. Na próxima cena, o trio aparece em uma reunião com outros trabalhadores seniores da empresa. O gerente relata que a empresa tem que se mudar tudo para o Vietnã, já que o custo da operação está aumentando. Joe mostra a dívida de pensão ao chefe e pergunta o que acontecerá com sua pensão. No entanto, o gerente lhes diz que a empresa congelou e suas pensões estão dissolvidas. Depois de aprender tal notícia, Joe e outros trabalhadores expressam sua raiva e decepções em relação à empresa. Depois disso, o trio se reúne em uma cafeteria, onde eles se encontram frequentemente. De fato, sem a pensão, isso tornou a vida deles muito mais desafiadora. Eles nem sequer têm dinheiro suficiente para uma refeição adequada. Enquanto isso, Joe é inspirado pelo roubo do banco e continua contando a seus amigos sobre isso. À noite, depois de desfrutar de uma refeição na casa de Albert e Willie, Joe chega em casa e recebe uma notificação de inadimplência do banco. Joe é atingido duramente quando descobre que ele será desabrigado em 30 dias, junto com sua filha e neta. A cena seguinte mostra Willie fazendo um exame de saúde no hospital. Como a insuficiência renal de Willie está piorando, o médico aconselha ele a pedir um doador de rim de seus familiares. Mais importante, ele precisa fazer um transplante de rim o mais rápido possível antes que ele possa morrer disso. Em pouco tempo, Willie chega em casa e faz uma chamada de vídeo com sua filha e neta, quem ele deseja ver mais frequentemente. Como um homem gravemente doente, Willie fica ainda mais frustrado porque não pode se dar ao luxo de visitar sua família com mais frequência. A cena seguinte mostra Albert trabalhando como professor de saxofone para um garoto jovem. A avó do menino, Annie, e Albert estão claramente se dando bem. Mais tarde, a neta de Joe mostra a ele uma prova com nota A. Ela pede a ele que lhe dê um filhote como ele prometeu a ela se ela tirasse A em todas as matérias na escola. No dia seguinte, o trio se reúne novamente para o aniversário de Willie, junto com outros idosos em sua loja. Albert dá a Willie um relógio de pulso com uma foto de sua neta nele como um presente de aniversário. Joe pede a Willie e Albert que se juntem a um plano de roubo ao banco com ele. Enquanto os dois ficam atordoados, Joe afirma que o banco está tomando sua casa. Ele praticamente destrói o país e esmaga os sonhos das pessoas. Joe enfatiza. Ele decide fazer algo a respeito e acrescenta que, no pior cenário, eles serão enviados à prisão, onde até têm uma vida melhor. Naquela noite, depois de pensar 2 vezes, Willie liga para Joe e concorda em se juntar ao plano de roubo ao banco, dizendo que ele quer se dar ao luxo de ver sua família mais de uma vez por ano. Quando Joe pede para Albert se juntar, Albert o dispensa. No dia seguinte, Albert dirige Joe e Willie até o supermercado
para comprar o frango aos Blues. Enquanto Albert está esperando do lado de fora, Joe e Willie vão ao supermercado e começam a furtar. Preocupado com seus amigos, Albert os segue e encontra Annie, que trabalha aqui. Momentos depois, Joe e Willie conseguem roubar alguns itens e sair sorrateiramente, enquanto um oficial de segurança descobre e os persegue. Nesse ponto, Joe rouba uma cesta de uma mulher idosa e foge com Willie, enquanto Albert é pego por outro cara de segurança. Enquanto Joe e Willie estão na estrada, eles quase batem em um ônibus e são presos também. Depois de serem liberados do supermercado, Albert se envergonha de seus amigos e vai embora, deixando Joe e Willie para trás. Para preparar um plano melhor, Joe decide procurar Murphy, ex-genro de Joe. Joe pede a Murphy que encontre um criminoso, que ele possa lhe dar conselhos para o roubo ao banco. De volta a Albert, ele novamente vai ao supermercado, onde ele encontra Annie. Logo depois, ambos acabam se divertindo na casa de Annie. Mais tarde, podemos ver Albert chega à cafeteria e se reconcilia com seus amigos. Olhando para uma notícia no jornal, o trio descobre que sua empresa de aço usará seu dinheiro de aposentadoria para pagar contas de utilidade pública. Ainda pior, o Banco de Poupança de Williamsburg administrará a dívida corporativa, o que significa que o banco pegará o dinheiro de sua pensão. Albert teve o suficiente e imediatamente concorda em se juntar a seus amigos para roubar o banco. Eles decidem pegar de volta o que é deles por direito. Eventualmente, eles entram em contato com o criminoso, Jesus, e logo vêm falar com ele. Em nome do trio, Joe convence Jesus a ajudá-los com o plano. Em troca, Joe lhe dará 25% do valor que ele arrasta para cima do banco. Jesus concorda em se juntar a eles. Como Joe tem apenas 20 dias antes de ser expulso de sua casa, Jesus tenta ensinar ao trio todas as lições que eles precisam para arrasta para cima um banco. Primeiro, eles começam delineando o plano, depois escolhem o veículo de fuga que usarão, preparando um bom estado físico, e a coisa mais crucial é preparar um álibi sólido, que eles usam no carnaval de sua loja como cobertura. 20 dias se passaram e é o dia D. Na tarde, às 2h14, o trio está no carnaval e logo decidem entrar em ação. Às 2h30, Willie dirige um ônibus e leva o trio ao banco. O roubo acontece exatamente como eles planejaram antes. Enquanto Albert ajusta o cronômetro e usa uma arma para controlar todos no banco, Joe e Willie vão aos caixas e pegam todo o dinheiro. As coisas vão bem, até que uma menina jovem oferece a Willie uma boneca. Neste ponto, Willie se aproxima da menina e a acalma. Em poucos segundos, um caixa aproveita a oportunidade e chama a polícia. Quando Willie se senta e verifica a menina, ele desmaia abruptamente. Em pouco tempo, enquanto ele consegue superar isso, a menina parcialmente tira sua máscara. Ela também nota o relógio que Willie usa com uma foto de sua neta nele. Segundos depois, enquanto Joe e Albert ajudam Willie a se levantar, Chuck pega a arma e ameaça eles a deixarem o dinheiro de volta. No entanto, ele erra ao tentar atirar no trio. Joe saca sua arma e atira sem parar na direção de Chuck, deixando Chuck aterrorizado e gritando histericamente. Eventualmente, o trio entra no caminhão e foge da cena com $2.300.000. Naquela noite, eles comemoram em um restaurante fino onde Albert toca saxofone. A festa termina em breve e o trio volta para casa. No caminho, Willie desmaia devido à sua insuficiência renal. No dia seguinte, Hamer, o agente do FBI, já descobriu sobre a figura de Willie na câmera e suspeita que ele deve ter cerca de 60 anos. Enquanto isso, Albert e Joe levam Willie ao hospital e eventualmente descobrem sobre o problema de saúde de Willie. Agora, Willie precisa de um transplante de rim o mais rápido possível. Enquanto isso, Hamer aparece no supermercado, onde o gerente mostra a ele a caminhada de Albert das câmeras de vigilância de vídeo. Ele percebe que as figuras em ambas as filmagens são muito semelhantes entre si. No dia seguinte, Albert vê alguns policiais aparecerem à sua porta da frente. Logo depois, os policiais também encontram Willie e Joe. Eles são presos sob suspeita pelo FBI em breve. À medida que Hamer começa a interrogá-los, o trio se apega aos seus álibis como eles prepararam antes. Temos um pequeno flashback para ontem. Descobriu-se que Joe foi à sala de ingressos e trocou seu chapéu com o de seu colega. Depois saiu sorrateiramente. Quanto a Willie, ele foi à casa mal assombrada, trocou sua fantasia e fugiu. Albert foi ao banheiro público, saiu sorrateiramente e rapidamente entrou no ônibus. Depois de terminar, o trio passou por Jesus para lavagem de dinheiro. Para encontrar os suspeitos, Hamer leva o trio junto com outros suspeitos seniores
deles para uma fila de identificação policial, usando a testemunha infantil para identificar Willie. Depois que ela anda e olha cuidadosamente para cada um deles por um tempo, ela percebe o relógio na mão de Willie, mas se recusa a identificá-lo, deixando Heimer sem resposta. Corta para alguns dias depois, Joe e Jesus aparecem na cafeteria, enquanto Jesus entrega a Joe uma gaiola com um filhote dentro. Para a surpresa de Joe, é revelado que Jesus é o líder dos ladrões do roubo que Joe testemunhou. Ele dá a Joe $2.300.000 e se recusa a pegar o dinheiro de Joe. Jesus também revela a Joe que a tatuagem que ele viu no outro dia é apenas uma tatuagem temporária para enganar a polícia. De repente, Heimer também aparece na cafeteria e devolve a Joe a carteira que ele esqueceu. Depois de uma pequena conversa, Heimer senta e brinca com o filhote na gaiola, onde Jesus esconde o dinheiro. Sua conversa é interrompida quando o filhote morde o dedo de Heimer. Agora, Joe calmamente pega a gaiola e vai embora junto com Jesus e Heimer. Mais tarde, o trio envia uma mala cheia de dinheiro para ajudar seus amigos, colegas de trabalho e companheiros na loja. Dias depois, Willie tem seu rim doado por Albert. No final do filme, Albert e Annie se casam e o trio celebra sua fortuna. Chegamos ao fim do recap do filme. Despedida em grande estilo, inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.